Bom dia, hoje é sexta-feira, dia 21 de 2023, e estamos aqui para mais um Oris Connections. Eu sou Carlos Caval e aqui comigo Marcos Demarque e também Felipe Monteiro, diretamente de Miami. Bom dia, Marcos, bom dia, Felipe. Bom dia, Tudo bem, Caval. Então vamos lá. Essa semana ela não foi muito, vamos dizer, forte em termos de dados econômicos, né? Mas teve uma atividade muito intensa nos mercados, especialmente fora do Brasil, né? Nos Estados Unidos, no resto do mundo, juros, moedas, bolsas, enfim. E o foco então hoje vai ser bater um pouco de papo com relação a essa performance ao longo da semana, ou enfim, das duas últimas semanas. Então, Marcos, o que você destacaria aí para a gente esquentar a conversa aqui? Bom, vamos lá. Felipe, indo direto ao ponto aqui, né? A gente teve aí 2 semanas atrás divulgações aí relativas ao mercado de trabalho americano, né? Que despertaram aí a ideia de que a economia estava muito forte ainda, né? Foi o ADP, né? Que mostrou lá mais de quase 500.000 de empregos sendo gerados num único mês, né? Então suscitou a ideia de que o Fed ainda precisaria fazer muito mais de juros aí para desacelerar a economia, né? Pois bem, aí teve mais divulgação no dia seguinte de mercado de trabalho, que veio um pouquinho mais para o lado mais fraco, né? Mas na semana seguinte, o que a gente teve na semana passada foram os dados de inflação americanos, referentes a junho, e números qualitativamente benignos, né? Não só abaixo do esperado, né? Mas qualitativamente benignos, né? E deflagrou aí uma onda de risk-on, né? De busca por risco, né? Lembrando que a Treasury, desse momento que saiu esse dado mais forte no mercado de trabalho, estava 4,06, né, a taxa de 10 anos, e hoje está 3,82, né, caindo quase 25 pontos base nesse período aí de 14 dias. Queria entender de você aí quais são as repercussões, o que o mercado acabou focando, né, depois desses números, especialmente da inflação americana. Como é que você viu aí os ativos se mexendo aí com essas informações novas na ponta aí? Sim, é verdade. Assim, as últimas 2 semanas, como o Caval falou, foram semanas que você teve uma performance extraordinária, né? Praticamente em quase todas as classes de ativos. Se você olhar bolsas, moedas, commodities, praticamente tudo andou, né? A Treasury, que saiu de 4,06 chegou a bater 4,75, e ontem só, né, meio que do nada, assim, não teve nenhum dado relevante ontem, foram dados jobless claims, dados semanais, são dados que são mais high frequencies, e que o mercado normalmente não dá tanta importância, mas ontem, quando saiu esses dados, a Treasury abriu esses 10 vezes e está ainda nesse 3,85, que é o que você comentou, quer dizer, ainda assim, muito, muito, muito abaixo do nível de 2 semanas atrás, né? E a performance que a gente viu na Bolsa, uma coisa que chamou a atenção foi que a gente começou a ver, diferente dos meses anteriores, né, onde você tinha aquela concentração muito grande em um setor de tech, né, que eu já falei, a gente já comentou várias vezes, a gente sempre, toda semana a gente fala isso, comenta isso nas nossas reuniões de comitê, né? E a gente vem chamando muita atenção para essa concentração, né? E a gente tem justamente recomendado aos nossos clientes que eles comprem ativos que não andaram, não tinham andado tanto, né? Que tinham ficado para trás. Bom, o que chamou a atenção nessas 2 semanas é que você teve, de fato, um espalhamento grande dessa melhora, né? A difusão, vai por assim dizer, da performance foi muito grande. Você teve setor bancário subindo 4%, setor de energia andando bastante, setor de healthcare subindo quase 5% no mês, em 30 dias. Então, assim, e obviamente o setor de tech que segue aí ainda bastante forte, né? Mas isso foi uma coisa que me chamou a atenção, né?
Outra coisa que eu acho que assim, aí está por trás disso tudo, né, desse rally, mini rally, né, que a gente viu em ativo de risco, eu acho que foi uma percepção, Marcos, e uma mudança um pouco de narrativa, né? Então, aqui, eu já começo a escutar, depois desses dados de inflação, algumas coisas que me chamaram a atenção. Primeiro, ganhou corpo a tese do soft landing, né? Algumas pessoas já falando de no landing, né? Quer dizer, onde você vai ter a inflação convergindo aí para próximo da meta, num horizonte um pouco mais longo, sem que isso provoque uma recessão muito forte nos Estados Unidos, ou até mesmo não provoque nenhuma recessão, né? E um negócio que eu não escutava há muito tempo, um termo que é o Goldilocks, né, que é um negócio que a gente ouviu já muitas vezes, quer dizer, é aquela tese de que a economia ela não está muito forte, não está muito fraca, está assim, naquela condição ideal para manter uma velocidade cruzeiro aí muito boa, né? Então, isso tudo tem sido muito bom para os ativos de risco, né? E Agora, só agregando aqui um ponto que também vem aí das nossas análises, né, Marcos, é que a gente tem, no caso da economia americana, algo que é semelhante ao que a gente vive aqui no Brasil, né? Uma política monetária muito contracionista, né? E, ao mesmo tempo, uma política fiscal muito expansionista, né? Então, acho que isso é um pano de fundo que muitas vezes aqui no Brasil a gente, né, bate nessa tecla quase que todos os dias, né, por conta do novo governo, mas no caso da economia americana isso nem sempre é lembrado, né? E o que dificulta, obviamente, o processo de desinflação, evita, né, que você tenha uma desaceleração mais forte da economia e, eventualmente, né, cria também uma pressão sobre o patamar da Treasury mais longa, né? é o É, Bidenomics. É, a semana passada a gente teve a divulgação do resultado fiscal federal americano para o mês de junho, né? E os números são gritantes, né? A gente está ainda vendo um déficit fiscal como proporção do PIB da ordem de 9%, né? Ou seja, normalmente o que a gente tem na economia americana é em momentos em que a economia está bem, né? Que o desemprego está bastante baixo, a economia está crescendo perto do potencial, é uma ótima oportunidade para você consolidar as contas públicas. É o que a gente viu ao longo desses últimos 40 anos nos Estados Unidos. E o que a gente está vendo nesse momento é algo completamente diferente. É desemprego no menor patamar desde o final da década de 60, com a taxa, com o déficit fiscal da ordem de 9%, né? Então, assim, até me chama atenção, né, o fato de que quem está sentado na cadeira do Secretaria do Tesouro americano, né, a Janet Yellen, né, estava, né, no comando do Fed até pouco tempo atrás, e ela está, vamos assim, referendando essa expansão fiscal que, entre outras coisas, né, ajuda a manter a inflação um pouco mais elevada. Agora, Felipe, ainda tomando um pouco na linha dos comentários que você fez aí no início, nossas conversas mais recentes, né, a gente tem conversado entre nós aqui, né, a ideia de que a sensação é de que uma parte dos investidores, ou até uma boa parte dos investidores, não está com uma alocação adequada nos Estados Unidos, né? Inclusive pelo receio, né, que você tinha já desde o final do ano passado que a economia americana fosse entrar em recessão. Então, muita gente não quis ficar posicionado em ativos de risco, né, fugindo de estar colocado, por exemplo, nas bolsas, tal. Me parece, né, que a gente, com essa inflação aí qualitativamente um pouco melhor, né, desperta aí a ideia de que precisa rebalancear esses portfólios, né? É verdade, é isso mesmo. E a sensação que dá é exatamente essa, nessas últimas 2 semanas, assim, o que você consegue observar assim, é quase como uma procura por beta, né? Quer dizer, o mercado está querendo, de alguma forma, ir para beta, né? Então, vai para a Bolsa,
para commodities, vai para moedas, a longa duration. Então, isso tudo tem refletido muito nos preços de mercado, né? E, de fato, o mercado estava muito pessimista, né? O mercado estava muito pessimista. Então, assim, quando tem esses momentos melhores, né? Você tem short squeezes, você tem short covering, você tem o pessoal mais pessimista zerando as posições, né? Então, isso soma a pressão compradora do cara que estava fora, né? E eu vejo muito isso aqui, né? Aqui a gente chama de FOMO, que é o Fear of Missing Out, né? Quer dizer, é quase como o stop do zerado, né? O cara que estava ali zerado, aí começa a andar, o cara fica desesperado e sai comprando para cima, né? Então, eu acho que isso tem acontecido muito, eu acho que isso tem influenciado demais o preço e, de certa forma, isso me deixa até um pouco preocupado pela rapidez desse movimento, né? E o driver que foi, né? Quer dizer, tudo bem, a gente teve números benignos de inflação, mas um ponto não faz uma reta, né? Quer dizer, isso daí a gente está começando a construir uma história, quer dizer, ainda a gente ainda precisa ver, né, mais consolidação desse cenário, e que eu acho que se de fato acontecer, aí sim vai ser um bom momento, né, para você entrar nos ativos de risco. Agora me parece um pouco apressado, um pouco incipiente esse movimento. A gente pega aqui, por exemplo, né, olhando os mercados, o S&P, ele está 3% do high histórico, que bateu lá no final de 2021, começo de 2022. Então, assim, será que é para isso tudo, né? Então, assim, está ainda um pouco frágil. E nós estamos aí já, né, há, sei lá, pelo menos um ano, né, em que durante vários momentos se imaginava, né, não, o Fed Funds já chegou, né, no pico, a 5, a 4,75, ou a 5,25, a 5,5, né, e muitas vezes, né, isso acabou não se confirmando, até porque, né, a inflação ela não cedeu tanto quanto se imaginava. Inclusive no final do ano passado, por exemplo, a gente, né, parecia que havia ali uma tendência, né, de recuo dos núcleos, etc., que acabou não se confirmando ao longo do primeiro trimestre, né? Também lembrar que na semana passada a gente teve alguns dados benignos de inflação no Canadá, né? A inflação lá finalmente entrou na meta, caiu na banda, enfim, caiu abaixo de 3%, porém não os núcleos, né? Não o núcleo. E inclusive no Reino Unido, né? Que só vinha colecionando, né? Dados muito ruins ainda, inflação num patamar muito mais elevado, né? Mas criou um pouco essa percepção aí de que talvez a inflação, vamos dizer, globalmente, né, esteja fazendo pico e entrando, né, numa trajetória mais benigna, né? Vamos aguardar. Até mesmo, né, um dos membros mais duros, né, do Banco Central Europeu, né, no sentido de combate à inflação, deu declarações um pouco mais amenas nessa semana. Então, acho que foi o Reino Unido, foi o Canadá, foi o dado da inflação semana passada, foi declarações de pessoas importantes. Acho que foi criando uma massa crítica para um sentimento um pouquinho melhor, né? E aí, dentro desse vamos dizer, ambiente mais de maior apetite de risco, né, riscon, como a gente gosta de dizer, a gente tá vendo o dólar mais fraco, né? Embora ele tenha, durante essa semana, enfim, com todos esses movimentos aí de juros e tal, ele tenha, né, pontualmente até se fortalecido aí em algumas sessões, ainda prevalece um pouco esse ambiente de dólar mais fraco, né? É verdade, o dólar chegou a cair 4% nesse mês, né? Depois, quando teve esses números de inflação, né? O dólar chegou a cair 4% em relação a o dólar contra a cesta de moedas, né, Felipe? Contra a cesta, isso que eu ia falar, é geral isso.
foi geral. Antes a gente estava vendo, no começo do ano a gente viu esse movimento contra mercados desenvolvidos, aí depois parou, depois você teve esse movimento contra emerging markets, mercados desenvolvidos perderam um pouquinho, e agora, essas 2 semanas foi geral. O dólar perdeu 4% contra todas as moedas, contra essa cesta de moedas, que é o DXY, e agora, como o Caval falou, né, essa semana que deu um repiquezinho, recuperou aí uns 2%, mas ainda, de fato, o dólar está indo na esteira, o dólar se enfraquecendo, né? E na minha visão, ele é um movimento que segue esse respawn, né? Eu acho que, apesar desse déficit fiscal, né, que é uma coisa que a gente tem observado, não isso daí chama atenção pela magnitude, mas não quer dizer, não é uma coisa que a gente descobriu agora, né? O Bidenomics já existe, né? A gente já vem acompanhando isso há bastante tempo, né? Então eu atribuo mais esse enfraquecimento do dólar justamente por uma busca de ativos de risco, né? Beta, por assim dizer. E aí isso beneficia, né, os emergentes, inclusive aqueles que estão próximos, né, de corte de taxa de juros, né? O Chile, que deve ser o primeiro, né? E o Brasil, né? Daqui a 2 semanas, enfim, né? A gente tem pouco menos que isso, a gente tem o Copom com a expectativa aí do início do ciclo de corte, né? Quer dizer, normalmente a gente associaria isso a um potencial de enfraquecimento das moedas, né? Mas esse ambiente aí global mais benigno, do dólar, né? Um pouco mais fraco, ajuda bastante os emergentes. É verdade. Sai aquela história, né, de apenas o diferencial de juros, e agora o pessoal está comprando mais essa tese né, do que ficou para trás, né? E se você olhar a Bolsa Brasileira, uma coisa que a gente comenta bastante aqui no nosso comitê, ela acaba que ficou para trás, né? Ela teve uma performance bem boa, muito boa recentemente, mas se você olhar em relação ao resto, ela ainda está muito para trás, né? E o estrangeiro, ele sequer entrou ainda, né, na Bolsa Brasileira. Quer dizer, agora que a gente está começando a ver um pequeno fluxo aí de estrangeiro para entrar no Brasil, né? Mas você não tem um receio de que, à medida em que pode se configurar de fato esse cenário super positivo, né, de atividade crescendo em ritmo moderado, inflação cedendo, os Estados Unidos volte a ser atrator de capital, e isso, em alguma medida, possa ofuscar, vamos dizer assim, o desempenho de países emergentes, inclusive países emergentes como o Brasil, no sentido em que o dinheiro acaba indo na direção da maior economia do mundo, que está indo a chance de recessão caiu muito, o Fed não vai ter que subir muito mais os juros. Como é que você está pensando essa conjuntura aí? Mas, com certeza, eu acho isso, né? A gente viu isso nos últimos anos, né? Estados Unidos liderando aí toda a melhora para ativos de risco e atraindo todo esse dinheiro. Quer dizer, emerging markets foi uma classe que ficou aí negligenciada nos últimos anos, né? Já era uma participação relativamente pequena, né, nas carteiras, ficou menor ainda. Então, de fato, eu acho que isso pode acontecer, mas eu acho que para isso acontecer, você precisa ter sinais um pouco mais concretos, né? Assim, me parece ainda, de novo, né, repetindo aqui a palavra, um pouco incipiente essa melhora, né? Eu acho que a gente precisa ter um pouquinho mais de convicção de que esse cenário benigno de inflação vai ser o cenário que a gente vai ver aí mais para frente, né? Agora, nesse meio tempo, eu acho que ainda, enquanto a gente não tem essa convicção, né, acho que, e a gente não vai ter tão cedo, acho que isso vai demorar alguns meses ainda para acontecer, o que eu vejo é que eu acho que tem muita convergência para fazer.
Eu acho que isso, se você olhar o S&P aí de novo, é uma tecla que eu sigo batendo aqui, né? Toda hora. O S&P, a foto, o agregado, ele parece muito bonito, mas se você olha ali por dentro, né, do S&P, se você disseca ali por setores, você vê que ainda tem uma discrepância muito grande intrasetorial, você ainda tem uma discrepância grande regional, então, emerging markets, por exemplo, não, as bolsas não têm performado tão bem. Então, assim, eu acho que até a gente ter um pouco mais de convicção desse cenário benigno, e aí sim pode acontecer essa volta, né, de Estados Unidos sendo aí o grande centro de atração para ativos de risco, eu acho que tem essa convergência, né? Então, a gente já começou a ver de junho para cá, a gente já teve um baita de um catch-up de diversos setores, performaram melhor do que o S&P, né? E aí isso volta naquela primeira parte, naquele primeiro comentário que a gente fez, né? A difusão, né? A amplitude da melhora foi muito mais espalhada dessa vez, então a gente tem visto esse catch-up acontecendo já, né? Eu acho que ainda tem mais para acontecer, eu acho que ainda tem setores que ainda estão bem baratos, setor de energia, healthcare que andou muito, healthcare. E Felipe, nesse contexto, como foi aí a safra dos resultados aí divulgados nessa semana aí, em termos do US? É verdade, isso foi outra coisa que pegando o gancho aí, né, Caval, foi uma coisa que deu um gás extra aí pro mercado, né, quer dizer, que ajudou a tirar um pouco a espada da cabeça do mercado, né, a gente viu o resultado dos bancos, a grande preocupação que tinha é que você teria um resultado ruim, porque o que aconteceu foi que a gente viu uma fuga grande de depósitos, né? Isso foi geral, de depósitos dos bancos. Os bancos estavam aqui meio que sentaram na mão, né? Estavam ali pagando para os clientes um nível de depósito muito baixo. E aí, de repente, os clientes começaram a se dar conta que, poxa, a Treasury estava pagando, a Treasury curtíssima estava pagando 5 e pouco, Money Market pagando 4 e pouco, quase 5, e, poxa, os depósitos bancários 0,50, 0,60. Você teve uma fuga maciça de recursos desses bancos, indo para a Money Market, indo para a Treasury, indo para esses ativos tranquilos ainda, assim, né, do ponto de vista de risco, mas que estavam pagando muito mais, né? Então, os bancos começaram a subir um pouco o nível de rentabilidade dos depósitos, né? Então, o grande receio é que, você poderia ter os depósitos caindo demais, e dois, que esse prêmio adicional que eles que eles viessem a pagar, isso iria impactar o resultado. E no final das contas a gente viu ao contrário, os resultados vieram muito bons dos bancos, né? Então, assim, isso foi mais um fator que deu mais uma tranquilidade aí pro mercado como um todo, né? E o setor bancário está subindo quase 4 e pouco, quase 5% nesse mês. Bacana. E aí, uma coisa que era interessante também comentar, Marcos, são os dados da China, né, que acabaram vindo mais fracos, né, quer dizer, o crescimento chinês decepcionando, consenso de crescimento menor, e não obstante isso, né, nós estamos tendo aí, como você falou, Felipe, commodities até se recuperando, enfim, quer dizer, o apetite de risco não para emergentes não tão dependente nesse contexto aí do crescimento chinês, da demanda chinesa por commodities, né? Curioso isso também. Eu acho interessante, eu vou te dar um passo atrás, né? Alguns meses atrás, sei lá, 2, 3 meses atrás, eu fiz o seguinte comentário, né? Parece que ninguém mais liga para a China, né? A China tinha notícia para lá, para cá ou para lá, né? Melhor, um pouco pior, não fazia muita diferença, não estava fazendo preço. E a sensação é que isso continua, né?
como você disse, isso é um PIB ruim, do segundo TRI, toda aquela expectativa, né, de que a saída do Covid, né, a saída da pandemia na China, iria deflagrar uma demanda forte por commodities, por serviços na própria China, né, viagens, consumo. E o que a gente observa é que essa saída da pandemia não está sendo tão forte, e mesmo assim, como você mesmo disse, né, não tem feito muita diferença sobre aquilo que a gente, né, que são os preços das commodities, né? E A aí, única coisa que até já... pesou muito, Marcão, desculpa te interromper, foi o setor de luxo na Europa. Esse Sim, explodiu. mas uma coisa interessante, que aí até o Felipe pode ajudar a gente aqui, é que commodities talvez estejam se comportando muito mais como moedas, entre aspas, né? O que a gente tem normalmente é que quando o dólar se enfraquece, as commodities acabam sendo uma reserva de valor, vamos dizer assim, né? E elas acabam até meio que se fortalecendo. Talvez a gente tenha encontrado um equilíbrio, onde a China mais fraca segura as commodities de não estarem subindo muito, mas ao mesmo tempo o enfraquecimento do dólar em nível global impulsiona um pouco as commodities para cima, né, Felipe? É verdade sim, Marcos. É uma coisa que a gente vinha comentando aqui, né, que me chamava muita atenção, né? Você pega, por exemplo, o petróleo. O petróleo, a gente teve cortes né, seguidos aí de anúncios de corte de produção, e o petróleo não reagia, não conseguia subir. Ele foi subir agora, nesse mês, está subindo 12%. E eu acho que a sensação antes era que você tinha, bom, beleza, você vai ter um corte de produção, mas a demanda vai continuar muito fraca, né? Eu acho que esse alívio que você teve nas últimas semanas, eu acho que tirou um pouco esse peso do lado da oferta, né? E da demanda, na verdade. E aí esse lado da oferta começou a pesar, né? E aí você viu as commodities reagindo bem. Agora, a China, ela de fato, ela parece que está aí meio em segundo plano, né, agora. Mas pode ser um outro vento de popa aí para emergentes, né, porque a gente sabe, né, a China, ela, ela é mais tática, assim, é como um trader que muda mais de posições, né? Ela estopa mais rápido, né? Então ela já está numa sequência bem negativa, né? De dados aí. E então, assim, a gente não me surpreenderia, e eu acho que você também, que você sempre comenta isso, se viesse algum novo estímulo É, de algum é, lugar que desse uma nova puxada aí para commodities. E aí isso pode é. ser um, uma força adicional aí para emerging markets, né? Eu tenho notado assim que tem sido muito negativo as divulgações econômicas. Há uma decepção do governo, né, com o ritmo de crescimento da economia. Então, como você mesmo disse, eu acho, por experiência própria, né, eu que acompanhei bem o mercado internacional nos últimos vários anos, né, esse nível de decepção normalmente está associado a alguma ação do governo chinês para tentar reativar um pouco as engrenagens por lá. Então, não me surpreenderia a gente ver alguma coisa um pouco mais enfática aí nas próximas semanas, se a gente continuar tendo aí números mais fracos sendo divulgados. Então, acho que é uma coisa para ficar bem no radar, que eu diria que é bem possível que a gente tenha alguma surpresa nesse sentido aí, se a direção for essa. E a gama de coisas ali para mexer é grande, né, Marcos? A gente teve aí a China nos últimos 2, 3 anos, né? O governo ali interferindo em diversos setores, né? Educação, tecnologia, infraestrutura, housing, enfim, A China, tem muita coisa aí para ser desfeita, né? Então fica meio nebuloso de onde que pode vir essa ajuda, né?
É muito complicado, né? Assim, quem acompanha a China sabe que é muito complicado você entender exatamente o funcionamento da economia e a coisa se torna ainda mais complexa à medida em que muitas vezes é a decisão de alguma coisa muito centralizada, né, que é feita, né? Então você tem, não é o setor privado que vai tocando muito as coisas no dia a dia, né? Se o governo, em algum momento, estou decepcionado, acho que tem que ir para lá, tem que ir para cá, e decide fazer alguma coisa, né? A gente é pego meio que de surpresa, né? Não tem muita sinalização. Então, eu diria que é para a gente ficar muito atento aí, porque pegando o passado, episódios passados aí dos últimos anos, se a chinês quiser apertar uma alavanca aqui, acolá, apertar um botão, é muito fácil, é na hora, e só depende do nível de decepção que eles têm com a atividade. Uhum. E aí eu queria só puxar também um pouco aqui para Brasil, né? Com relação a fluxo, né, de estrangeiro, a gente tem notado nos dados até aqui divulgados pelo Banco Central, a última divulgação de contas externas do mês de maio, com parciais, né, para junho, que o fluxo, né, do estrangeiro em renda fixa ou a renda variável, ele ainda não aconteceu, né? E isso é um movimento típico aí dos últimos anos, que já vinha, inclusive, de antes da pandemia, né? O peso relativamente menor, né, do estrangeiro aqui na nossa bolsa, né? O que eventualmente pode mudar até com expectativas aí de novas ofertas de ações e inclusive também IPOs voltando, eventualmente, né? Isso pode mudar. Mas nesse contexto, queria até chamar a atenção que observando ontem os dados da Ambima com relação a fundos de ações, né, quer dizer, pensando aqui no investidor local, né, que então passa a ser predominante aí nos movimentos da bolsa, nós tivemos até o final de junho uma saída sistemática, né, de recursos de fundos de ações, né, da ordem de 6 bilhões, na média, 6 bilhões e 400 por mês, no primeiro semestre, né? E a boa notícia é que a gente começa a ver agora, no mês de julho, né, uma mudança dessa tendência, né? Dados aí divulgados das 2 primeiras semanas do mês mostram aí, inclusive, um dado levemente positivo, enfim, o que seria, vamos dizer, tomara, o fim daquela sangria, né, que tivemos, né, não só na bolsa, né, nos fundos de ações, mas também até em maior magnitude nos fundos multimercado, né? Claro que com um pano de fundo aí da Selic muito elevada, enfim, né, da atratividade aí da renda fixa, né? Então, esse acho que é um ponto aí que também pode ajudar nesse segundo semestre, né? Quer dizer, uma melhora no apetite de risco global, redução de taxa de juros, enfim, né? E expectativas aí de um patamar de juro real declinante ali ao longo do segundo semestre e, em especial, no ano que vem. É isso. Então, esse é o contexto aí que emerge aí dessa semana, né? Quer dizer, a gente continua olhando os ativos brasileiros aí com chance de melhor performance aí no segundo semestre, né? Na esteira da queda da taxa de juros, né? E mantendo aí uma certa cautela, né, Felipe, com relação a bolsas americanas por todo esse contexto aí mais complexo do preço alto Exatamente, Caval. O que a gente tem recomendado aqui na Orize, a gente começou esse call ali para maio, mais ou menos, e a gente continua, né, e segue sendo a nossa principal recomendação aqui fora,
procurar setores que não andaram, né? Procurar setores que ficaram para trás nesse movimento. Então, aí tem, aí primeiro, o mais simples de todo, aquele S&P Equal Weighted, né, que você distribui as 500 ações do índice em pesos iguais, ao invés de ser por market cap, que acaba sempre tendo o viés do vencedor e sempre puxando mais para o lado de tech. Então, essa é a primeira recomendação, S&P Equal Weighted. 2, setor de energia, está muito barato. Setor de consumer staples, muito barato. Healthcare também está muito barato. Setor bancário, começou que andou bem agora, mas ainda está bem descontado. Então, assim, eu acho que tem coisas boas que te dão um pouco mais de margem de segurança aí para esse segundo semestre, te dá um pouco mais de tranquilidade para você. E são setores que têm um beta menor, né? Quer dizer, tirando alguns aí, que tem bastante beta, mas assim, de maneira geral, são setores da economia mais tradicional que ficaram para trás. E eu acho que até a gente ter um pouco mais de convicção de que as coisas de fato, que essa melhora veio para ficar, eu acho que vai ter essa convergência, né? Então, eu acho que é uma recomendação de cautela, de ser mais seletivo no setor que você está alocando aqui fora. Tem coisas baratas ainda, e eu acho que essa convergência vai acontecer. E Treasury e taxa de juros ainda continuam sendo muito interessantes, né? Inclusive com uma performance boa do high yield, né, nessas últimas semanas. Então. Exatamente, a gente teve um fechamento de spread de crédito, né? Então, é uma classe que tem, ela está ali meio que parada, né? Ela ficou muito tempo parada ali no 8,5 de yield, mais ou menos, que é um baita yield, né? Quer dizer, e ele não andava muito, né? O spread de crédito, ele acabava sendo um negócio meio passivo e ele mexia mais em função do movimento da Treasury, né? E essas últimas 2 semanas você teve um fechamento de fato junto, ele performou melhor do que a Treasury, né? Então é um baita carrego você ter. Quer dizer, não é que você está precisando abrir mão de uma super... não é que você vai deixar o dinheiro rendendo super pouco se você não entrar para a bolsa agora. Eu acho que você tem a oportunidade de deixar o seu dinheiro ali alocado em ativos de menos risco por um bom tempo, né? E vai fazendo essa seleção aí, vendo o que andou, o que não andou. Essa é a nossa recomendação. Perfeito. Bom, acho que era isso, né? Fica aqui então essa nossa avaliação aí dos mercados. E aí na semana que vem a gente volta, né? Temos a reunião do Fed na semana seguinte, né? Temos o nosso Copom aqui. Voltamos aí a trazer as nossas impressões aí e impactos nos preços dos ativos. Ficamos então com esse Oris Connections, né? Voltamos de novo assim que tivermos aí novidades e desejando aí um bom fim de semana a todos aí. Obrigado e bom final de semana a todos aí. Valeu, Filipão. Tchau, até mais, Felipe. Bom fim de semana a Tchau, todos. Marcos.